Você carrega pesos que te esgotam há anos, problemas de família que não resolvem, expectativas alheias que te sufocam, culpas que ecoam na mente como um loop infinito. E se eu te disser que 92% das pessoas acima de 40 anos, segundo estudos de bem-estar emocional, ficam presas nisso, desperdiçando 40% da sua energia diária para o que realmente não lhes pertence? Em alguns minutos, você vai descobrir a revelação escondida em Ezequiel 33:8, que Napoleon Hill ecoa no capítulo 8 de Pense e Enriqueça, mas que quase ninguém aplica para ativar prosperidade verdadeira agora. Isso não é mais um vídeo motivacional vazio. É um mapa prático para a leveza que muda tudo. Pausa aí. Sente o peso no seu peito? Isso é para você que acorda cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono. Respira fundo. Vamos soltar isso juntos. Olha só, vamos direto ao ponto que incomoda. Todo mundo te diz desde criança: ajude os outros, custe o que custar. Carregue essa cruz pesada. Resolva os problemas de todo mundo para provar que você é fiel ou amoroso. Você já se pegou nisso? Fazendo horas extras emocionais para um parente que não muda, orando por amigos que ignoram conselhos, ou se culpando por falhas coletivas no trabalho, achando que é responsabilidade cristã? Pensa comigo, isso soa como a abundância que Deus promete em 3 João 1:2, ou como uma prisão sutil que drena sua alma dia após dia? Quantas noites você perdeu revirando na cama, carregando o mundo nos ombros, enquanto sua própria prosperidade financeira, emocional, espiritual fica estagnada? Agora, repara nisso com atenção. Imagine Ezequiel, um sacerdote exilado na Babilônia em 593 a.C., arrancado de Jerusalém, vivendo entre rios e canais lamacentos, longe de tudo que conhecia. Ele não era um herói de capa. Era um homem comum chamado para uma missão insana: profetizar para um povo teimoso que o ignorava. Em Ezequiel 33:8, Deus o confronta diretamente. Quando eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, se tu não o avisares para que se aparte de seu caminho. Aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. O que isso significa no contexto? Israel estava afundado em idolatria, corrupção e desobediência. Reis maus, templos profanados, profetas falsos por toda parte. Ezequiel profetizou por 23 anos. Visões de vales de ossos secos se erguendo, rodas vivas cheias de olhos, um templo celestial. Ele comeu um rolo amargo como mel. Ficou deitado de lado por 390 dias, simbolizando o pecado de Israel. Trabalhou duro, sim, mas aqui está o twist que desafia tudo. Deus o fez atalaia, um vigia na muralha. Toque a trombeta, avise com clareza, declare a verdade com ousadia. Se o povo tapa os ouvidos e segue no erro, o peso da escolha deles não cai mais nos ombros de Ezequiel. Ele avisou reis como Zedequias, exortou nações vizinhas, enfrentou rejeição de vizinhos que zombavam, mas soltou o resultado nas mãos de Deus. Ficou mudo por 13 anos por ordem divina, só falando o essencial, uma lição de limites. Você já sentiu isso na pele? Como se Deus te chamasse para uma missão específica, talvez guiar sua família ou construir um negócio com integridade, mas o mundo te empurra para carregar o caos de todos ao redor? Essa crença comum de salvar o planeta inteiro sozinho é incompleta e exaustiva. Ezequiel nos desafia. Ajude no seu chamado com todo o coração, mas decida soltar o que não é seu. Por quê? Porque carregar pesos alheios bloqueia a leveza que atrai prosperidade verdadeira. E se fosse diferente? E se libertar não fosse egoísmo disfarçado, mas a obediência mais profunda que honra o Criador? Percebe o padrão aqui? Agora segure firme, porque aqui vem a revelação que pouca gente desenterra e que pode reescrever sua agenda emocional a partir de hoje. Ezequiel 33:8 não é um versículo isolado para profetas antigos em terras distantes.
É um blueprint divino para 2025, num mundo onde o estresse crônico rouba 2 horas de produtividade por dia, segundo relatórios de saúde mental. No contexto completo, capítulos 33 marca uma virada. Ezequiel passa de lamentos por Jerusalém destruída para a esperança de restauração. Deus diz: Filho do homem, fala à casa de Israel e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eu falo e a palavra que eu falo se cumprirá. Mas o segredo, sua responsabilidade como atalaia, acaba na declaração fiel. Ezequiel avisa com visões chocantes: um cerco de Jerusalém, fome nas ruas, exílio total. Ele chora, ora, mas para de carregar a teimosia coletiva. Isso libera espaço para sua própria visão. Profecias de um novo coração, rios de vida fluindo do templo. Resultado, ele viveu 23 anos no exílio sem colapso espiritual, moldando uma nação futura sem o esgotamento de ser Salvador universal. Conecte isso com Napoleon Hill, que destilou sabedoria de 500 milionários entrevistados ao longo de 20 anos. No capítulo 8 de Pense e Enriqueça, intitulado Decisão, o 7º passo para a riqueza, Hill ensina que a decisão não é um ato fraco ou emocional. É rapidez e firmeza que constroem impérios. Ele cita Thomas Edison, que decidiu firmemente após 10.000 falhas na lâmpada. Eu não falhei. Encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Ou Henry Ford, que decidiu ignorar céticos e produziu o Model T, revolucionando a indústria. Hill escreve: a procrastinação, o oposto da decisão, é uma das causas comuns do fracasso. Por quê? Porque procrastinar é carregar pesos indefinidos. E se eu decidir errado? E se eu magoar alguém? Decisão firme é como Ezequiel. Declare seu limite, atue no essencial, solte o resto para que a prosperidade flua. Repete comigo mentalmente: decisão firme como liberação. Primeira repetição, via lente bíblica. Ezequiel decidiu avisar com ousadia, profetizou nu e barbudo por 390 dias como sinal, mas soltou a conversão forçada. Consequência? Deus o protegeu de 40 anos de rejeição, transformando-o em voz eterna. Segunda, através de Hill, as grandes decisões que serviram de fundação para a civilização foram alcançadas por suportar grandes riscos. Pense em Andrew Carnegie, mentor de Hill, que decidiu firmemente doar sua fortuna para bibliotecas, liberando-se de acumular além do necessário. Terceira, visualize a metáfora da cristalização. Imagine uma solução de sal em água morna na sua cozinha. Líquida, instável se você agita com pesos alheios, conversas tóxicas, culpas eternas. Ela salpica e evapora sem formar nada. Mas decida firmemente. Reduza o fogo, adicione calma, dê tempo. Aos poucos, cristais brancos e puros emergem na base. Fortes, translúcidos, prontos para uso. Sua mente é essa solução. Agite com tenho que resolver tudo e a prosperidade evapora. Decida soltar e, com repetição paciente, cristaliza leveza. Relacionamentos saudáveis, carreira fluida, orações que tocam o céu. Por que isso funciona psicologicamente? Porque, como estudos de neurociência mostram, decisões firmes liberam dopamina, o químico da ação, enquanto indecisão ativa cortisol, o estresse que nos paralisa. Ezequiel viveu isso. Sua decisão de profetizar sem carregar frutos alheios o manteve são no caos. Quantas vezes você agitou sua solução mental com pesos que não eram seus? E se a partir de agora você escolhesse a calmaria da decisão? Perfeito, você chegou na mina de ouro. A aplicação que transforma palavras em ação imediata. Não é teoria para arquivar, é ferramenta para usar agora, enquanto o vídeo rola. Pausa esse vídeo por 3 minutos. Pega seu celular ou um papel. Desenhe 3 colunas claras. Meu chamado claro, pesos que carrego que não são meus. Decisão firme para soltar hoje. Na primeira, liste 2, 3 coisas que Deus te deu como missão. Talvez educar seus filhos com sabedoria ou lançar aquele negócio que te anima pela manhã.
Na segunda, anote pesos específicos. A raiva do meu irmão pelas escolhas dele. A pressão da igreja para eu liderar tudo. Na terceira, escreva uma decisão curta e firme. Tempo, faça isso agora. Ok, voltou? Ótimo. Vamos aprofundar com um exemplo que eu vi de perto, para você se ver nele. Meu amigo Paulo, 52 anos, engenheiro em Maceió, casado, 3 filhos, igreja ativa. Carregava a empresa familiar há 7 anos. O irmão dele, sócio, acumulava dívidas por impulsos ruins, empréstimos malucos, fornecedores ignorados. A mãe, viúva, ligava chorando. Filho, salva a gente. Paulo orava exausto. Senhor, dá força para eu consertar isso. Mas nada mudava. Ele perdia noites calculando planilhas, brigas familiares azedavam, sua saúde ia para o brejo com gastrite crônica. Até que, num retiro de 3 dias, leu Ezequiel 33. Conectou. Eu sou Atalaia aqui. Meu chamado é engenharia ética, não salvador de impulsos alheios. Aplicou Hill. Decidiu firmemente numa manhã chuvosa. Escreveu, aviso com amor, mas solto o barco. Ligou pro irmão. Mano, eu te apoio com conselhos e oração, mas não assino mais dívidas. Vamos consultar um contador juntos, mas a escolha é tua. O irmão reagiu mal no início. Você me abandona? Mas Paulo repetiu, não abandono. Libero nós dois para o que Deus planejou. Em 7 dias. O irmão admitiu erros, buscou ajuda profissional. Em 21 dias, Paulo fechou um contrato freelance de 15 mil reais, algo que sua mente agitada nunca via. Em 3 meses, leveza total. Dormia 7 horas, orava com gratidão. A família notou o brilho nos olhos. Não foi mágica ou sorte, foi cristalização. Ele parou de agitar, decidiu soltar e o essencial solidificou em frutos reais. Você consegue ver paralelos na sua vida? Talvez com um casamento estagnado ou amigos que sugam energia? Repete, decisão firme como liberação. Agora vamos às 3 ações práticas para as próximas 24 horas. Faça uma por vez, sem pressa. Reflexão guiada. Hoje à noite, 10 min. Sente-se quieto, leia Ezequiel 33:8 em voz alta. Pergunte, o que é meu chamado exato? O que eu aviso, mas solto? Joe, escreva respostas. Subpasso. Ore especificamente por um peso. Senhor, entrego isso a ti, declaração diária. Amanhã cedo, 8 min. Acorde, olhe no espelho. Repita 5 ris. Eu decido firmemente. Aviso com amor, solto com paz. Sinta a coragem que Hill descreve em Edison. Rapidez, sem dúvida. Subpasso. Grave um áudio de 30 declarando um limite específico. Ouça durante o dia. Ação concreta. Antes do almoço, 15 min. Toque sua trombeta, mande uma mensagem ou converse cara a cara. Exemplo, eu te amo e oro por você, mas não posso carregar essa decisão. Vamos juntos ao que cabe em mim? Já registre o alívio em um diário. Sinais de que está funcionando? Energia renovada à tarde, sonhos mais claros à noite, portas se abrindo sem esforço. Armadilha comum? Voltar à procrastinação. Rio alerta. A maioria das pessoas permite que opiniões alheias controlem suas decisões. Supere ligando para um amigo mastermind, como o Rio recomenda, para reforçar. E se você aplicasse só a primeira ação hoje, vai mudar o tom da sua semana. Voltando ao que eu abri esse vídeo, aqueles 92% que carregam pesos errados, desperdiçando energia vital. Mas você, agora, está no 8% que decide diferente. A revelação de Ezequiel 33:8. Avise como Atalaia, decida firmemente, solte o resto. Cristaliza não só alívio, mas prosperidade que Rio via nos grandes. Mentes livres constroem legados. Isso não é fim de linha. É o começo da sua leveza multiplicada. Imagine daqui a 30 dias. Você descansado, focado no chamado, vendo frutos que pareciam impossíveis. Agora, o decreto de ativação. Feche os olhos, respire devagar, sinta as palavras se ancorarem. Vamos juntos. Pai Celestial, reconheço tua soberania absoluta sobre todo o chamado e peso da vida.
Como Ezequiel no exílio, eu me posiciono como teu atalaia fiel, declarando verdade com coragem, mas entregando frutos ao teu juízo perfeito. Tu que vês o coração, liberta-me de agitações desnecessárias. Decreto agora com autoridade. Minha decisão firme está ativada em cada área. Eu escolho rapidez e firmeza, como Napoleon Hill ensinou no capítulo 8 de Pense e Enriqueça. O valor das decisões depende da coragem requerida para tomá-las. Renuncio à procrastinação que me faz carregar culpas alheias, amizades que drenam, expectativas familiares que sufocam, responsabilidades que não são minhas. Abraço o soltar amoroso. Aviso com clareza, como a trombeta de Ezequiel, mas libero o caminho para o livre-arbítrio e tua graça. Minha mente cristaliza, não mais solução instável, mas cristais puros de paz, forjados no tempo da obediência. Prosperarei na alma e no corpo, como 3 João 1:2 declara, porque decido o essencial. Meu chamado brilha, minha energia flui, abundância espiritual e prática me cerca. Fé não é esforço solitário para salvar todos. É decisão que alinha céu e terra. Confio que ao soltar eu recebo multiplicado. Isso é meu. Está decretado. Está selado. Sua leveza desce como orvalho agora. Em nome de Jesus, amém. Se você identificou pelo menos um peso para soltar nas próximas 24 horas, comente abaixo. Decisão ativada, solto agora. Isso não é só para mim. O algoritmo do YouTube 2025 ama depoimentos reais. E quem sabe, sua história inspire outro no exílio emocional. Quem na sua vida precisa dessa trombeta tocada? Manda esse vídeo no WhatsApp com uma nota. Isso me libertou. Leia Ezequiel 33. Volta aqui em 7 dias e atualiza. O que cristalizou na sua solução mental? Obrigado por investir esses 22 minutos em si mesmo. Sua prosperidade não espera. Ela cristaliza na decisão de hoje. Até o próximo. Que viva Cristo Rei!